Depressão profunda. Sintomas, causas e tratamentos existentes. A depressão profunda é um problema crescente e preocupante em todo o mundo. Não há uma fórmula mágica que faz a pessoa parar de chorar ou de sentir tristeza e outros sintomas. Mas existe tratamento. O que é depressão profunda? A depressão profunda é a fase mais severa e grave da doença, por conta disso os sintomas estão em sua intensidade máxima e afetam integralmente a vida de quem sofre com o transtorno. Nesse caso, os pensamentos de ideação suicida são muito mais frequentes e o sentimento de inutilidade é persistente. Por conta disso e do aumento de outros sintomas, é considerado um grande risco à vida. As pessoas nesse estado podem se sentir incomodadas com a possibilidade de iniciar ou continuar um tratamento, pois na mente delas pode parecer que não adianta. Contudo, o tratamento com psicoterapia e medicação é essencial na recuperação. É possível que em alguns casos seja necessária a hospitalização ou internação do paciente, em virtude de facilitar o tratamento e para que a pessoa receba os cuidados necessários. Diante dessa situação desesperadora, é comum que muitos procurem por tratamentos rápidos para a depressão e também curas milagrosas, mas a saída para a depressão profunda apenas vem com tratamento adequado e aplicado durante um tempo. São situações como essas que nos faz imaginar se a depressão tem cura. Depressão profunda e insônia. Tipos de depressão. Saiba quais são. Depressão maior, distúrbio mental afetivo que pode impactar os sentimentos, pensamentos, comportamentos e relacionamentos, provocando tristeza, baixa autoestima, desânimo e pessimismo. Distimia, transtorno psiquiátrico, popularmente conhecido como depressão de longa duração, diferente da depressão comum, pois se caracteriza pelo mau humor constante. Os pacientes com distimia apresentam irritação constante e personalidade difícil. Depressão ambiciosa. Transtorno depressivo ansioso é um acometimento psiquiátrico comum que une sintomas de dois transtornos, criando um quadro de tristeza e preocupação constantes. Depressão psicótica manifestada por meio dos sintomas depressivos, que são acompanhados dos sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Pessoas diagnosticadas com depressão psicótica podem ouvir vozes e ver pessoas que não existem. Depressão pós-parto. Uma doença que acomete mulheres após o parto. Essa condição é definida como uma profunda tristeza que pode trazer consequências tanto para a mãe como o bebê, pois há comprometimento do vínculo entre eles, que pode inclusive não ocorrer. Como saber se eu tenho depressão? Confira os sinais. Como saber se eu tenho depressão? Os principais sintomas da depressão são humor deprimido por mais de 2 semanas, perda de prazer em realizar atividades que antes traziam felicidade e alegria e a sensação de fadiga. Cansaço constante. Cansaço frequente e fadiga são comuns em pessoas com depressão, mesmo quando elas não realizam esforço físico. O indivíduo se queixa que simples atividades podem ser exaustivas, como vestir uma blusa e tomar banho. Indisposição frequente. A depressão torna até mesmo atividades prazerosas em algo banal. Com isso, as atividades são substituídas por períodos de inatividade e o isolamento se torna a melhor companhia. Tristeza continua. Enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, a depressão, sem o tratamento certo, pode durar meses ou anos. Alteração no sono. O transtorno do sono mais comum encontrado no transtorno depressivo é a insônia, caracterizada, principalmente, pelo sono inadequado e não restaurador, com consequências durante o dia, como irritabilidade e falta de concentração. Sentimento de culpa. A culpa compartilha muitos sintomas com a depressão, como pensamentos autodepreciativos, desesperança e falta de perspectiva para o futuro. Caso apresente pelo menos 2 desses sintomas por 14 dias, é sinal de que algo não vai bem. O que pode causar a depressão profunda? A depressão profunda é uma progressão da depressão, ou seja, seu estado mais crítico e perigoso. Por isso, o que pode levar até esse estado seria a falta de tratamento ou tratamento com início tardio, até mesmo outras doenças em comorbidade à depressão que dificultam o quadro.
Porém, para chegar à depressão profunda é preciso primeiro ter a depressão, e para chegar a isso existem algumas ações e acontecimentos que podem despertar esse transtorno. São exemplos disso a solidão, ao se envolver em situações em que se passa muito tempo longe da família e dos amigos, ou mesmo ter cortado relações de forma não amigável. Eventos e acontecimentos que geram grande estresse podem desencadear a depressão, porém não relacionado necessariamente à gravidade do acontecimento. Afinal, fatores como predisposição genética e estabilidade emocional na hora do evento influenciam se a pessoa vai ou não desenvolver a depressão. A presença de doenças crônicas, sejam elas fatais ou incapacitantes, podem levar ao desenvolvimento desse transtorno, uma vez que muitos desses pacientes perdem a perspectiva de futuro e tendem a conviver com sintomas como dor crônica. A dependência de álcool e outras drogas, como a maconha, também pode levar ao quadro. A dependência pode desencadear muitos transtornos ou intensificá-los. Depressão e ansiedade são doenças muito comuns nesses casos. Há algum fator de risco para desenvolver depressão profunda? Sim, existem algumas circunstâncias que podem ser consideradas como fatores de risco, como a predisposição genética que algumas pessoas apresentam a esse transtorno, pois já foi comprovado que a depressão é influenciada por fatores genéticos, ou seja, se há casos na família, principalmente de ligação direta, pai e mãe, as chances dessa pessoa desenvolver os transtornos são maiores. A presença de outros transtornos mentais como ansiedade e outros transtornos de humor, que já possuem histórico em ter a doença da depressão como possível comorbidade. Assim como traumas marcantes, principalmente aqueles da infância, ou, se forem muito recentes e a pessoa não tiver tido tempo de processar tudo o que aconteceu, podem acabar desencadeando ou aprofundando um processo já existente da doença. Como a depressão profunda afeta a qualidade de vida. Os sintomas da depressão profunda, como a baixa autoestima, fadiga, sentir que não faz nada útil, o humor deprimido e angústia constantes, fazem com que uma simples tarefa doméstica ou diária seja muito esforço a se fazer. A pessoa por muitas vezes não vai ter a energia nem a vontade de fazer algo novo. Nesse estado é bem capaz que a pessoa já tenha saído do emprego. Se não tiver apoio familiar, pode estar brigado com a família. Essa doença afeta todas as esferas da vida de alguém. A depressão diminui inclusive o apetite sexual, podendo torná-lo mínimo ou inexistente. O paciente deprimido fica sem poder ou querer realizar uma atividade de lazer, ou simplesmente não ter forças para tal. Danificam as áreas pessoais, interpessoais e de trabalho. Mesmo ficar em casa ou só descansar pode ser um desafio a essa pessoa, pois nessa condição possuem dores causadas pela depressão que não possuem causa orgânica. Podemos ver que uma pessoa com depressão profunda estará comprometida em todas as áreas de sua vida e, portanto, sua qualidade de vida será integralmente afetada. Depressão tem cura? Muitas pessoas ainda se perguntam se a depressão tem cura, desde cidadãos comuns a cientistas, psicólogos, médicos e outros estudiosos do assunto. Para entender melhor se depressão tem cura, confira o texto a seguir. Se você entende cura como resolução total da doença e que ela nunca mais volte, então não. A depressão não tem cura. Pelo menos o que chamamos de cura, como solução definitiva e irreparável. Contudo, ela possui tratamento, porém, como se trata de uma doença crônica, seus efeitos e marcas não vão embora completamente, mas é possível fazer a remissão dos sinais e sintomas de modo que a pessoa viva uma vida tranquila com estabilidade psicológica e integridade física. A depressão é uma doença cercada por causas biopsicossociais, sendo assim mais complexa. Essa é uma doença crônica e com o tratamento adequado pode ser resolvida, porém, continuará precisando de supervisão e da manutenção do estilo de vida para que o paciente não retorne a um estado de sintomas intenso, que venha a prejudicar as suas atividades cotidianas. Como é possível tratar a depressão profunda? Tratamento médico para a depressão. Para tratar a depressão é preciso que se encontre um tratamento eficaz.
mas que acima de tudo atenda às demandas individuais da pessoa de maneira que consiga reparar os danos causados nas áreas físicas, psicológicas e sociais daquela pessoa. A depressão profunda, como vimos, é o ponto mais alto na intensidade dos sintomas. Para tal é preciso que o tratamento concilie o uso de medicamentos com psicoterapia. Os medicamentos servem para amenizar ou cessar alguns sintomas, bem como estimular o cérebro a produzir hormônios associados à felicidade, proatividade e lazer. Há um período de adaptação aos medicamentos e pode haver trocas durante o tratamento, mas o ideal é ir sempre conversando com o psiquiatra para que seja decidido os melhores rumos. Já a psicoterapia vem para resolver os problemas psicológicos dos pacientes, assim como os aspectos emocionais da doença. É durante a terapia que o paciente será auxiliado a encontrar estratégias para resolver problemas atuais que estejam prejudicando a sua vida, assim como entender o que levou a desenvolver a depressão e ajudar a entender melhor a si mesmo, através do autoconhecimento. Também é indicado a busca por práticas naturais que estimulam o cérebro a tomar uma postura mais ativa e estimular a prática diária. Esses métodos são: manter uma alimentação mais saudável e balanceada, articulando com a prática de exercícios regulares e lazer. Portanto, o tratamento existe e deve ser seguido para que bons resultados sejam alcançados, uma vez que a depressão não tem cura, mas sim tratamento. Nesse caso, deve ser concentrado todos os esforços em um bom tratamento, para que possa ocorrer a remissão dos sinais e sintomas. Depressão tem cura quando tratada corretamente. Afirmar com toda certeza que a depressão tem cura seria tentar lhe enganar, pois, como eu disse anteriormente, é um processo diferente da cura. Não quer dizer que não haja solução, contudo não é eterna, mas simula os mesmos resultados de uma cura. Porém, isso não ocorre da noite para o dia. É um processo lento que segue o ritmo que cada pessoa possui durante o tratamento. Contudo, com a ajuda da terapia e dos exercícios mentais e físicos, a pessoa passa a se sentir mais disposta e preparada para prosseguir no tratamento. A psicoterapia possui o poder de conscientizar o paciente de suas forças e fraquezas, assim como de ativar o processo de autoconhecimento e promover a autonomia de volta para a pessoa, ajudando a resolver os problemas emocionais e problemas com a autoimagem e autoestima. Os medicamentos são imprescindíveis nesse nível de depressão, são eles os responsáveis por estabilizar o humor e diminuir os sintomas da depressão, possibilitando assim a participação da psicoterapia e a prática dos exercícios. Dessa forma, é possível chegar à cura para a depressão. A depressão é um transtorno mental que envolve muitos outros sinais e sintomas além da tristeza, que consegue alterar inclusive a forma como a pessoa enxerga o mundo e como ela age dentro dele, tendendo a sempre ver o lado negativo, inclusive o sintoma da tristeza, que não é passageiro e sim constante. Assim, a depressão possui 3 níveis mais básicos de divisão com relação à sua intensidade: a depressão leve, moderada e profunda, também chamada de depressão severa. Aqui trataremos e nos aprofundaremos no último e mais perigoso tipo. Quando a internação é necessária. Quando o paciente ameaça a sua própria vida ou a vida de outras, se configura como um caso de emergência psiquiátrica, assim necessitando que a pessoa seja hospitalizada por um tempo. Nesse aspecto, as pessoas portadoras de depressão profunda podem ter forte ideação suicida. Por isso, em casos testemunhados ou verificado a possibilidade real, é recomendado que sejam encaminhados aos serviços médicos. Em casos de necessidade, pode-se ligar ao serviço do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ou ao serviço do Corpo de Bombeiros. Não é preciso que se pegue a pessoa tentando suicídio para intervir. A automutilação, a ideia exposta de querer morrer e de se matar, associada ao quadro de depressão profunda, já é um sinal de alerta, pois o risco de suicídio nesse estado é grande, assim já sendo suficiente para hospitalização. O processo de hospitalização muitas vezes é a única saída para a melhora do quadro da depressão profunda, porém, no estado em que a pessoa se encontra, essa hospitalização se dá pela internação.
Na maioria desses casos a pessoa encontra-se desorganizada mentalmente e psicologicamente, por isso, as clínicas de reabilitação precisam estabilizar primeiro a crise do transtorno em que a pessoa se encontra, para depois entrar no tratamento. Desta forma, é oferecido um tratamento com psicoterapia, medicamentos e práticas complementares em um único lugar. Sendo assim, esse método é o mais seguro e próximo da depressão ter cura, pois irá tratar de âmbitos além dos sintomas da doença, olhando para um geral e entendendo também as necessidades daquela pessoa em específico. Qual é o papel da clínica de reabilitação do tratamento da depressão profunda? A clínica de reabilitação primeiramente pode ser um dos locais para onde a pessoa é encaminhada por motivo de uma emergência psiquiátrica. O objetivo da clínica para tratamento de depressão é oferecer todo o suporte que a pessoa que sofre de depressão profunda merece e deve ter. Assim, a clínica atuaria de modo a oferecer os tratamentos indicados para o tipo de situação. A depressão profunda só tem crescido em função da desinformação e, por isso, pode ser um perigo tão grande para o paciente e para a família. Portanto, os sinais da depressão não devem ser ignorados e os tratamentos buscados, ainda mais em casos de depressão profunda, onde a própria vida do paciente está em risco, é necessária uma ação rápida e para isso as clínicas de reabilitação. Quanto mais você tiver conhecimento sobre o tema, mais fácil auxiliar alguém nessa condição, para que ele não encontre o mesmo fim que outros tantos por aí. Em vez de encontrar a morte ou a incapacidade, encontrará auxílio e proteção.